Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Bom, essa é mais uma videoaula sobre sequências, tá? É a parte 3. Nós vamos tratar aqui sobre definição do que é uma progressão aritmética, né? Mais conhecida como PA, e também da fórmula do termo geral de uma PA, tá? A progressão aritmética. Então, sem mais delongas, vamos à nossa videoaula. Bem, progressões aritméticas, vamos definir isso aí, tá? Uma progressão aritmética, né, a PA, a famosa PA, é uma recorrência, tá? O que é recorrência? É aquela sequência cujo termo sucessor depende de um ou mais termos anteriores e a gente precisa de um ou mais, né, termos para dar a partida na sequência, né? Esses termos têm que ser conhecidos, já estipulados, tá? Então, a progressão aritmética é uma recorrência que possui a seguinte lei de formação, tá? Existe o A1, que é um número real conhecido, tá? A1 pertencente ao conjunto dos números reais, esse vai ter que ser conhecido. E um elemento sucessor sempre será o antecessor imediato mais um R. Esse R também é um número real, tá? E é chamado a razão da progressão aritmética, tá? A razão da PA, tá bom? Então, isso é uma progressão aritmética. É uma sequência bem simples, né? Eu tenho um primeiro termo, cada termo seguinte é o anterior, mas essa razão ela é constante. A razão é constante. Não que a sequência seja constante, tá? Mas a razão é constante, tá bom? O que vai se adicionando ao anterior para obter o próximo termo, né? Sempre esse número sempre é constante. Pode ser negativo, pode ser positivo, tá? E pode até ser zero. Nós vamos mostrar um exemplo disso aí, tá bom? Bom, vamos aí a uns exemplos, né? Olha, uma progressão aritmética simples aqui. Eu tô escrevendo progressões infinitas, tá? Mas elas podem ser finitas, né? Eu posso ter uma quantidade de termos estipulados. Também vamos tratar infinitas, né? Eu não quis dar exemplo de finita, não, mas vocês vão ver que existem vários. Então, essa primeira é muito simples. O primeiro termo é 1. Né? 1, depois soma-se 2, obtém o próximo que é 3, soma-se 2, obtém o próximo que é 5, soma-se 2, 7, 9. Muito simples. Ó. A1 é 1, né? A razão é 2. É aquilo que estamos somando para obter de um termo próximo, sempre. Né? E uma coisa interessante, se você quiser obter uma razão de uma progressão aritmética, basta você pegar um termo e subtrair do que vem antes. Por quê? Se esse termo mais a razão é o próximo, então esse termo menos o anterior vai ser a razão. Né? Um raciocínio bem simples esse aí, tá bom? Podemos aí mostrar isso aí, como funciona na prática. Vamos ver essa segunda. 14, 9, 4, está diminuindo 5 em 5. Tá? Então, eu estou adicionando 5 unidades negativas para obter o próximo termo da PA. Então, ó, 4 menos 5 dá menos 1. Menos 1 com menos 5 dá menos 6, com menos 5 dá menos 11, com menos 5 dá menos 16 e assim por diante, né? Ela é decrescente, essa sequência, né? Estritamente decrescente, enquanto essa primeira é estritamente crescente, tá? Isso é bem simples da gente entender, né? Ora, se a razão é positiva, a sequência, a progressão vai ser crescente. Se a razão for negativa, né? Estou falando de PA, né? A progressão vai ser decrescente, não é verdade? Então, ó, A1 é 14, né? O primeiro termo é 14 e a razão é menos 5, tá bom? Bom, olha essa PA aqui, 7, 7, 7, 7, 7. Olha, o que aconteceu? Ora, o primeiro termo é 7, a razão é 0. E aí gerou essa sequência constante, tá bom? É uma sequência constante, né? É uma progressão aritmética de razão zero, né? Toda progressão aritmética de razão zero vira uma sequência constante. Todos os termos são iguais, tá? Não tem nada a ver de razão ser constante, não, né? Porque aqui eu estou falando da sequência ser constante. Claro que na progressão aritmética as razões são constantes, tá? Mas nesse exemplo específico de razão igual a zero, as sequências, né, a PA, será uma sequência constante, tá bom? Sem oscilação,
não é verdade? Não tem crescência e nem decrescência, tá? Olha essa última aqui, ó, começamos com menos 10, depois foi para menos 5, está aumentando, né? Depois menos 3, depois 0,5 que é meio, né? Depois 4, 7,5, 11, 14. Do meio em diante dá para perceber que a razão é 3,5, ou seja, 3,5, não é verdade? A partir desses números negativos tem que fazer umas continhas, né? Mas também conseguimos obter, se você pegar menos 6,5 e subtrair menos 10, né? Você vai obter quanto? 3,5, né? Positivo no caso, né? Então está aqui mais um exemplo. Mas como que funciona a álgebra mesmo assim na prática, né, de uma progressão aritmética, tá? Eu quero mostrar alguns detalhes para vocês, né, para entendermos isso bem na prática, tá bom? Vamos fazer alguns comentários aí antes de prosseguir com a videoaula. Então, vamos pensar numa sequência aqui, uma progressão aritmética. Vamos aqui iniciar, por exemplo, 2, vamos supor aqui uma razão de 7, tá? A1 é 2, uma razão de 7, né? Mais 7. Então, ó, 9 mais 7, 16, né? Mais 7, 23. E vamos tomar ela como sendo infinita. Bom, olha, eu sei o que eu preciso pensar aqui para entender a essência de uma progressão aritmética, né? Eu tenho que entender o seguinte raciocínio. Se eu quero obter, por exemplo, o A10, né? Eu estou no A1, por exemplo. Então, do A10, do A1, ó, né, para o A10, quantos passos eu vou ter que dar, né? Quando eu digo passo, o que eu estou mencionando? Eu quero saber quantas razões eu vou ter que acrescentar até eu obter o A10, tá? É isso que é muito importante para vocês entenderem. Olha. Por exemplo, ó, antes da gente fazer já esse raciocínio, vamos começar com um raciocínio menor. Ó. Do A2, né? Se eu estou no A1, eu quero o A2, eu preciso de uma razão. Mais uma razão chega aqui. Mais uma, eu chego em quem? Olha, eu chego no... Mais duas razões, partindo do A1 eu chego no A2. Mais 3 razões, né? Opa, 3 razões, o que acontece? Eu chego no A4, né? Mais 2 razões, do A1 eu vou para o A3, tá? Mais 3 razões, né? Do A1 eu vou para o A4. E é assim esse raciocínio. O que ocorre é o seguinte, você tem que observar o seguinte, ó. Esses dois valores aqui, né, sempre eles nos dão esse índice aqui, quando a gente está num termo de menor posição e quer avançar para um termo de maior posição. Isso aqui está relacionado. Então, por exemplo, se eu quero chegar no A10 e estou no A1, eu tenho que avançar o quê? 9 razões. Desculpe, 9 razões, se eu posso dizer assim. É isso, é simples assim. Mas, professor, e se eu já tiver em outro termo, né? Observe o seguinte, ó, que a soma aqui dessa posição, mais essa quantidade de razões, ó, 1 mais 9 deu quanto isso aqui? Deu exatamente o 10. Mas se fosse uma outra coisa, né? Se eu estivesse aqui no A4, por exemplo. Olha, se eu estou no A4 e quero chegar no A10, 4. Vamos contando comigo, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, tem que avançar 6 razões, tá? 6 razões. Novamente, olha só, a soma desse com esse, né, é igual a 10. Então, esse é o raciocínio básico de uma PA, né? Se eu quero calcular um termo que está lá adiante, né, e eu já tenho um outro termo e tenho razão, eu não preciso calcular o A1 primeiro, né? É uma coisa importante de se dizer, né? Eu posso avançar a uma quantidade de razões até que eu chegue, né? Que eu some razões suficientes para obter exatamente aquele termo almejado, não é verdade?
E tem uma coisa importante, né? É que eu não cheguei a comentar, igual a fórmula da recorrência, né? A definição é essa, né? Então, se eu vou inverter isso aqui, né? Isso aqui implica no seguinte, ó, que a razão basta eu pegar o termo que vem depois e subtrair pelo termo que vem antes, né? Se eu pego o termo que vem depois e subtraio o termo que vem antes, eu consigo calcular a razão. Isso aqui é basicamente a fórmula de se obter a razão de uma progressão aritmética, tá? Isso aqui é uma coisa que não fica explícito, né? Porque também a gente fica focando demais em fórmulas, né? E nem sempre ajuda. Tá? Mas o importante é o seguinte: estou no termo 4, quero obter o termo 10, né? Avanço 6 razões, 6 mais 4 é 10, né? E da mesma forma, se eu quisesse um termo... e aqui eu até consigo calcular isso aqui com facilidade. Olha, quem que seria o termo A10 aqui então? Tá? Eu não falei sobre isso, mas olha, o A10 é o A4. O A4 eu já sei quem que é o A4, é o 23, olha só. Mais 6 razões. A razão é 7, 6 é 7, 42, né? Então, quem que seria o A10, né? Quem que seria o A10? 23 mais 42, que dá 5,65. Esse é o 10º termo dessa progressão aritmética aqui infinita, tá bom? Bom, vamos voltar lá aos nossos slides. Bem, fórmula do termo geral de uma PA, tá? Vamos lá. É possível determinar a fórmula do termo geral, tá? Quem que é o termo geral? É o AN, né? O termo que está na posição N, tá? Enésima posição de qualquer progressão aritmética. PA é o apelido que a gente carinhosamente que foi dado a esse tipo de conhecimento. Isso em função do primeiro termo, A1. Né? Da sequência, né? Claro, dessa sequência que nós estamos falando. E também, o que a gente precisa mais? O número natural n, né, que indica a posição do AN. Faltou aqui, vou corrigir isso agora, tá? Agora. Então aí, ó, indica a posição do AN, né, desse termo, que está na posição N a ser calculado. E do que mais que a gente precisa? Da razão da progressão aritmética. E eu vou mostrar para vocês, ó, que o termo AN é o primeiro termo mais n menos 1 multiplicado pela razão. Tá bom? Vou mostrar isso para vocês. Tá? É uma lógica bem simples. Não vou demonstrar a fórmula, porque precisa de conhecimentos mais elaborados, né? O conhecimento chamado a técnica da indução finita. Tá? Que, infelizmente nós não estudamos, né? Não faz parte do currículo, mas eu vou mostrar qual o raciocínio para se obter essa fórmula aqui, tá bom? Vamos lá. Bem, gente, a lei, né, de formação da progressão aritmética é essa. O termo que vem depois é o que vem antes, mais a razão. Tudo bem? Então, a única coisa que é possível afirmar aqui, sem grandes elaborações, né, técnicas, se a gente for dizer assim, é o seguinte, ó, que, por exemplo, o A2, né, é o A1 mais a razão, o A3 é o A2 mais a razão, o A4 é o A3 mais a razão, né? Isso aqui vai prosseguindo, né? Por exemplo, o AN-1 é o AN-2 mais a razão, né? E, por fim, o AN é a própria lei aqui que está aqui, né? É o AN-1, é aquele que vem antes mais a razão. Bom, verifiquem aqui, ó. Verifica o seguinte, ó. Ó, vamos por esse índice aqui, tá? 1, 2, 3, n-2, n-1, né? Ó. Nós temos n-1 e igualdades. Isso é muito claro, não é verdade? N-1 igualdades. São coisas iguais. Se eu somar
todos os primeiros membros de cada uma dessas igualdades será igual a somar todos os primeiros membros de todos os segundos membros de cada uma dessas igualdades. Porque se isso é igual a isso mais isso é igual a isso tudo mais isso tudo. É verdade? Então é isso que a gente vai fazer, vai somar tudo. E vocês vão ver o que nós vamos obter. Olha, então, se eu somar isso tudo, vai dar A2 mais A3 mais A4, né? Mais AN menos 1 mais AN, tá? Agora eu vou somar essas partes daqui, né? E vou deixar os R's para somar. Mas por fim, para ficar bem claro o raciocínio. Então, ó, A1 mais A2 mais A3, tá? Mais AN menos 2 mais AN menos 1. Agora, quantos R's nós temos aqui, olha? Quantos R's nós temos aqui? Ora, se eu tenho N menos 1 igualdades, né? Eu vou ter uma quantidade N menos 1 R's, né? N menos 1 R's. Né? Então, se eu tivesse N R's, seria N vezes R's. Como eu tenho N menos 1 R's, ou N menos 1 razões, simplesmente essa soma desses R's aqui vai dar isso aqui, ó. Mais N menos 1 razões. E aí, se observa o seguinte, olha, a igualdade está aqui, ó. O A2 tem aqui, vou cancelar. O A3 tem aqui, vou cancelar. O A4 tem aqui, está depois do A3, vou cancelar. O AN menos 2 que está aqui antes do AN menos 1, vou cancelar. E o AN menos 1 está aqui, né? E o que sobrou dessa fórmula aqui? Sobrou exatamente o que a gente queria demonstrar. Queria deduzir, né? Estamos deduzindo, não tem nenhuma demonstração, uma dedução. O AN é igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Isso aqui, gente, é a fórmula do termo geral da PA. Ela não depende, tá? Ela não depende de termo anterior. Você sabe o primeiro, sabe a posição que você quer chegar, claro, né? O termo que você quer calcular. E sabe a razão, você calcula ela de forma direta, né? E a razão, como nós vimos, a razão tem que ser conhecida, né? Ou temos que dar um jeito de conhecer ela. E o primeiro termo também tem que ser conhecido, ou temos que, a partir de alguns termos dados, a gente tem que conseguir obter esse primeiro termo, né? E o termo que a gente quer, é claro que a gente é o N, né? Aquilo em função de N, que eu já falei com vocês que essa lei, né? Essa lei aqui essa fórmula do termo geral, tá? É a fórmula do termo geral de uma sequência, né? Ela nos permite calcular em função do N. E é isso que a gente conseguiu aqui. E a gente vai conseguir resolver muitos problemas com essa fórmula aqui. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, tá? Vou dar um exemplo bem prático, bem rapidinho, até para a gente começar, tá? A pensar aqui nesse tipo, né, na serventia dessa fórmula. Por exemplo, vou pegar uma PA aqui, rápida mesmo, uma coisa bem simples, né? 4, 7, 10, né? Uma PA, o primeiro termo é 4, a razão é 3 em 3. Quem que seria o termo que está na posição 2020? Quem seria ele? Simples, ó. Aplicação de fórmula direta. É o A1 mais N, que é o 2020, né? Menos 1 vezes a razão. Quem que é o A1? O A1 é 4. 2020 menos 1 dá 2019. Quem que é a razão? É 3. Se eu resolver isso aqui, eu vou obter o A2020. Aplicação direta da fórmula. Multiplico 2019 por 3, somo 4, que eu vou obter esse termo, né? Se vocês quiserem aí, a gente faz, né? Dá 6.057 mais 4. Isso aqui vai dar 6.061. Tá bom? Então
vamos a alguns problemas mais interessantes, tá? Vamos lá. Bem, pessoal, problema bem simples, tá? Exemplo 1 é uma questão do Enem de 2012. A tabela seguinte apresenta a média em quilogramas de resíduos domiciliares produzidos anualmente por habitante no período de 1995 a 2005. Tá? Produção de resíduos domiciliares por habitante em um país, determinado país aí, né? 95, 460, 2.500, 2005, 540. Está aumentando de 40 em 40, só que de 5 em 5 anos. Né? Só que começamos aqui a medida, né, em 95. Então, esse aqui é como se fosse o ano 1. Né? E o A1 é 460, o A2 é 500, o A3 540. Tem uma coisa, uma variação constante ainda. Se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão observado na tabela, gente, 40 em 40. A previsão de produção de resíduos domiciliares por habitante no ano de 2020 em quilogramas será. Gente, olha aqui, ó. Isso aqui é questão de segundos para resolver se a pessoa já está treinada. Olha aqui, ó. Precisamos avançar aqui para 2010, 2015, 2020, ou seja, 3 aumentos aqui, né? 2010, 2015, 2020. 3 aumentos de 40, né? Então, vamos aumentar 40 aqui. 580. Mais 40, 620. Mais 40, 660. Alternativa C. Né? Nem precisa muito raciocínio. É um problema, nossa, simplório. Vou te falar, um problema simples demais, né? Envolvendo progressão aritmética, não é verdade? Mas até podemos assim elaborar mais, podemos montar um esquema. Vamos montar aí só para falar que a gente não quis traduzir isso aí na linguagem matemática. Vamos lá. Então, pessoal, montamos aqui um esqueminha simplório, né? Usando a tabela lá. De 95, 460 para 2.500, para 2005, 540. Então, aqui A1, A2, A3, A4, A5, eu quero o A6, que é o que? 2020, porque está alterando de 5 em 5. Então, esse aqui é o nosso padrão. Do A3, né, para o A6, A3 para o A6, ó, esse 3 com esse 3, eu tenho que somar 3 razões. Né? Tem que somar 3 razões. Conhecimento básico, né? 3 razões é quanto? Vai dar 3 vezes 40, porque a razão é 40, tá bom? Isso aqui, ó, o A3 eu já sei que é 540, né? Isso aqui vai dar 120, então meu A6 igual a 660, e a alternativa lá, 660. Mas eu podia, né? A6 fazer assim, A1, do A1 até o A6, 5 razões, né? 5 razões. O A1 é 460, 5 vezes 40 dá 200, que também dá os mesmos 660. Bem simples esse probleminha, né? Vamos lá, vamos ao outro problema. Textos grandes, né, no Enem, né? Textos mais extensos. Vamos lá. Esse é o problema do Enem da prova de 2010, tá? Nos últimos anos, a corrida de rua cresce no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto como hoje, e a quantidade de adeptos aumenta progressivamente. Afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte que não exige um alto investimento financeiro. Tá aí, né? O site onde tem essas informações, acessado em 28 de abril de 2010. Um corredor estipulou um plano de treinamento diário, correndo 3 km no primeiro dia e aumentando 500 metros por dia, tá? A partir do segundo, claro, dia. Né? Contudo, gente, ó, começou com 3, amanhã 3,5, né, ou 3.500 metros, depois de manhã 4.000 metros, né, e assim por diante. Contudo, seu médico cardiologista autorizou essa atividade até que o corredor atingisse no máximo 10 km de corrida em um mesmo dia de treinamento. O máximo, gente, é 10 km, tá, de corrida, tá bom? Se o
atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento estipulado corretamente em dias consecutivos, pode-se afirmar que esse planejamento de treino só poderá ser executado em exatamente, então ele pode correr no máximo 10 quilômetros, tá? Começou com 3 e a cada dia que passa ele aumenta 500 metros, tá bom? Problema de PA, por quê? Qual que é a razão? Os 500 metros, né? Primeiro dia, 3.000 metros, que são 3 quilômetros, e o AN é no máximo 10 quilômetros, tá? Vamos lá, uma solução para esse problema. Pessoal, traduzimos aí esse problema em linguagem matemática, né? Vamos trabalhar em metros, não em quilômetros, tá? Mas pode ser em quilômetros também, se você preferir, tá? Bom, o A1 é 3 quilômetros, 3.000 metros, é o primeiro dia, né? A cada dia que passa, ele pode percorrer mais 500 metros. Eu sei que existe um dia, a partir do primeiro, né? Que ele pode correr no máximo 10.000 metros, ou seja, esse dia aí, esse valor em metros, ele tem que ser menor ou igual a 10.000 metros. Né? E falou que dá para ser exato isso aí. Então, qual que será o N máximo? Né? Qual que será o número de dias, né, desse planejamento dele máximo? Olha, gente, é seguir isso aqui, ó. Seguir isso aqui, ó. Lembrando que a fórmula do termo geral de uma PA nós já temos, é A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Então, se isso aqui tem que ser menor ou igual a 10.000, né, é só resolver essa inequação aqui para saber quem que é esse N máximo, tá bom? Então é simples assim. Quem que é o A1? 3.000. Quem que é o N? Não sei. Quem que é a razão? 500. 10.000 porque 10 quilômetros. Então, subtraindo 3.000 a ambos os membros, né, nós vamos ter aqui... Eu não vou multiplicar isso aqui ainda. Eu vou passar o 500 dividindo, que é muito mais simples, tá? N menos 1 vezes 500, né? Menor ou igual a 10.000 menos 3.000, que dá 7.000, não é verdade? Vamos resolver isso aqui com facilidade. Então, agora eu vou dividir ambos os membros por 500. Então, vai ficar N menos 1, né, dividido por... Aqui é 7.000 dividido por 500, que é um número positivo, tá? Vou cortar esses zeros, né? 70 por 5 dá quanto? 70 por 5 dá 1, 20 dá 4, 14, né? Adicionando 1 a ambos os membros, N menor ou igual a 15. Realmente deu exato aqui, né? Então, gente, no máximo quantos dias? 15 dias. Tá? Esse é o N máximo, tá? 15 dias ele tem que executar esse planejamento, né? Vamos ver lá qual que é a alternativa. A alternativa, gente, é a letra D, 15 dias, né? Porque ele vai praticar isso aqui estipulado corretamente, conforme orientações médicas, né? Exatamente tudo isso aqui em 15 dias, tá bom? Vamos lá ao próximo problema, né? Bem, essa é uma questão do Enem, tá? De 2018, é uma questão recente aí, tá? Gente, já caíram muitas questões envolvendo progressão aritmética, tá? No Enem e vestibular, então, nem se fala. Sempre tem, sempre. Pois, como já falei em aula anterior, esse pensamento sequencial, né, essa inteligência de identificar padrões, na verdade é uma habilidade, né? Inteligências, existem várias inteligências e isso é outro assunto, é outro tema, tá, de estudo. Isso aí é valorizado, então sempre é cobrado, sempre tem nessas provas, tá bom? Só para, né, dar aquele lembrete para vocês. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. O poste A1
a 80 da praça, tá? O segundo a 100 metros, o terceiro a 120. Olha, está aumentando a distância, olha só, a distância entre os postes está aumentando 20 em 20 metros, tá? O primeiro é 80, o próximo 100, 120. De 80 para 100, 20 metros. De 100 para 120, 20 também. E assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes. Ó, isso já tinha ficado claro, mas foi bom que estivesse aqui. Até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Quebrou aqui, né, o 1.380, mas tudo bem. 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Bom, gente, nós precisamos saber o quê? Quantos postes são. Na verdade, é porque nos foi dado o último. Nos foi dado o último termo da sequência, que é 1.380 metros da praça. Então, deu o valor de poste, né? E nós precisamos saber quantos postes foram colocados, né? Primeiro poste, segundo poste, assim por diante. Tá? Quantos postes? Porque se eu multiplicar por 8.000, eu vou obter um desses valores aí. E isso tem que ser fato, tá bom? Então vamos a uma solução desse problema. Bem, pessoal, fiz o esquema aí já, né? O poste 1, que é o termo A1 da sequência, vai ser 80, porque é a distância, né? De metros da praça, e começa com 80. Né? Depois de 20 em 20 a partir do outro. Né? Foi dito que o último poste se encontra a 1.380 metros da praça, numa rua retilínea. Né? Então, gente, eu quero saber o custo dos postes, total dos postes, e sei que cada poste é 8.000. Se eu saber quem é o N, eu consigo multiplicar 8.000 vezes N, que é a quantidade de postes, e vou saber o custo total. Né? Porque 8.000 é o custo de cada poste, 8.000 vezes N é o total de postes, não é verdade? Então, a gente só precisa, sabe do quê? Utilizar o que a gente acabou de aprender, a fórmula do termo geral da PA. De novo, isso aqui, ó. Professor, mas quem que é o R? Ora, gente, o R, ó, é 20. Tá? E aí, acabou. Né? Porque eu já sei quem que é esse cara aqui. Então, eu já vou substituir ele aqui. Ou escrevo isso primeiro e coloco ele aqui. Então, eu posso escrever assim, né? Que é igual a N. Sei quem que é o A1, que é 80. Não sei quem que é o N, que é o que eu quero calcular. Sei quem que é a razão, 20. O último termo aqui que está me preocupando, né? É o termo que eu estou fazendo o cálculo a partir dele. Tá? Resolver isso aqui, subtrair 80, né? Ambos os membros, tá? Então vai dar 1.300, por quê? 1.380 menos 80 é 1.300. Vou dividir por 20, tá bom? Ambos os membros. Vai dar 1.300 dividido por 20. Ó, 130 por 20 dá 65, né? E agora, já tenho como calcular o N, somar ambos os membros. Então, dá aqui 66 o quê? Postes, né? 66 postes. Então, agora, gente, qual que é o custo? É 8.000, né? Vezes o N, ou seja, 8.000 vezes 65, né? Isso vai dar uma continha. Talvez a coisa mais trabalhosa dessa questão é você realizar essa continha aí, né? Vai lá, faz o rascunho, confira, né? Sempre, desculpa, gente, é 66, tá? 66, né? Então vamos fazer aqui direitinho aqui, a continha. 8.000 vezes 66, quase que eu caio do cavalo, vocês viram, né? Vezes 66, 528.000. 528.000. Será que tinha lá a vezes 65? Porque é um erro comum, tá? Se for 65, 520. Tem que tomar cuidado, porque eu preciso do N, quantidade de postos. Não pode ser o N menos 1. Né?
São 66 postos. Então essa é a resposta, tá? 528 mil. Mas se tiver 520 lá, é uma probabilidade grande de ter esse erro, tá? Vamos conferir, né? Vamos lá conferir. Então, gente, não foi proposital. Pra vocês verem que coisas comuns de acontecer. Olha, tinha 520, né? O pessoal faz esse tipo de coisa, né? Mas a resposta certa é 528 mil, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado, né? Para uma questão que, vou te falar a verdade, é fácil. E é uma questão que, se você errar ela, mesmo que você acerte uma mais difícil, né? A sua nota abaixa. Por quê? Eu não sei se eu já contei para vocês, mas quanto maior o índice de acerto da questão, né, maior o índice de acerto, mais peso ela vai ter. E se você erra uma questão que a grande maioria acertou, então sua nota rebaixa demais, tá? Posso explicar isso em uma palestra sobre as provas do Enem e a pontuação na prova do Enem, mas isso em outra oportunidade, quando chegar mais próximo do Enem, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, da videoaula, tenham aproveitado aí. Hoje eu aproveitei para trazer mais questões do Enem, né, nessa videoaula. E a próxima também vai ter questões do Enem, de vestibular, né? Mas nós vamos falar, é importante que assistam a próxima videoaula, nós vamos falar da soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética, tá bom? Isso cai demais, é um conhecimento importante, tá? Então, até a próxima, né? Tudo de bom.